do Conselho Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Direito, CONPED, e membro honorário da Rede Brasileira de Direito e Literatura, RDL, e do Conselho de Pareceristas da Anamorfoses, Revista Internacional de Direito e Literatura. Na UniUB, integra também o Observatório da Educação Interdisciplinariedade na Educação Básica. Boa palestra, professora. Obrigada, Ariane. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite da professora Jussara, que me foi feito por intermédio do Ney, que acho que não está por aqui, mas gostaria, então, de cumprimentar e agradecer a professora Jussara pelo convite, a oportunidade, a honra é minha de poder integrar e colaborar de alguma forma para esse projeto tão importante, esse grupo de alunos e de estudos que esses alunos fazem sob a sua coordenação, Jussara. A honra é toda minha de poder participar desses eventos. Gostaria, inclusive, de te cumprimentar, já fiz esses cumprimentos no âmbito do nosso grupo de professores, porque esse trabalho que você desenvolve, eu sei como que é um trabalho de fôlego, um trabalho muito complexo de ser alinhado, são muitas coisas para serem resolvidas, e mesmo dentro dessa complexidade que nós estamos vivendo aí, né, dessa pandemia, do rearranjo das nossas relações profissionais e familiares, você conseguiu, com muito êxito, realizar vários eventos, várias palestras com temas extremamente importantes, de algumas eu pude participar, assistir, né, divulgando, inclusive, o nome de palestrantes aí que foram nossos alunos, né, isso reafirma o compromisso da Universidade de Uberaba com a excelência do ensino, né? A gente percebe que hoje os palestrantes são nossos ex-alunos, isso é muito importante, que a gente percebe esse ciclo aí da vida aparecendo. Gostaria de agradecer a apresentação feita pela Ariane. A Ariane, muito gentilmente, falou aí do meu currículo, obrigada. E na pessoa da Ariane, eu cumprimento a todos os organizadores discentes do evento, e dou boa tarde, boa noite, né, ou bom dia, hoje em dia a gente não fala mais isso, né, tendo em vista que as aulas são todas gravadas. Desejar boas-vindas a todos que estão aí, se dedicando um tempinho a me ouvir sobre um tema muito complexo, tá? E, na verdade, eu gosto de fazer em forma de aula mesmo, não uma palestra, alguma coisa que fique com uma fala totalmente interrompida. Eu sei que vocês têm um método aí, né, de colocar as perguntas pelo chat, eu acho que é importante isso, sistematiza a minha apresentação, mas fiquem à vontade, é uma aula, um bate-papo, e por isso eu trouxe aqui para a gente poder falar sobre esse assunto, para eu poder expor esse assunto de uma forma bem didática, eu trouxe esse material, que deve estar aparecendo aí para vocês. Qualquer coisa, os meninos da organização aí me chamem pelo microfone, porque agora eu vou ficar envolvida aqui com a apresentação. Então, vejam que o meu tema, o tema que me foi sugerido pelo Ney, né, que foi quem me fez o convite em nome do grupo, é um tema que se denomina a competência concorrente dos entes federativos e os poderes de polícia sanitária, segundo o STF. Então, na verdade, quando eu comecei a sentar aqui para preparar a apresentação para vocês, eu vi que, na verdade, o que é mais importante aqui é definir o que é competência concorrente e essa visão aí que o STF dá para isso, tá? Muito bem, mas para desenvolver esse raciocínio, eu, primeiramente, destrinchei o título dessa palavra em palavras-chave. Quer dizer, para falar sobre esse tema, eu preciso falar sobre federalismo, o Pacto Federativo Brasileiro, eu preciso falar dos modelos de repartição de competência que a Constituição Federal, ela estabelece, eu preciso explicar o que é competência concorrente. A gente tem que, já que a gente vai falar da questão da competência concorrente com relação à expedição de medidas sanitárias, eu tenho que entender o que é medida sanitária. E quando o título se remete ao Supremo Tribunal Federal, né, competência concorrente e a posição do Supremo, eu tenho que entender que essa posição do Supremo foi
proferida no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade, portanto, dentro do sistema de controle de constitucionalidade dos atos normativos, que é feita pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Então, são vários subtópicos, subtemas dentro desse tema grande aí, ok? Mas para a gente entender esse tema, por que esse tema me foi sugerido, né, me foi encomendado, digamos assim, nós vamos entender de trás para frente. Então, eu vou pegar das últimas palavras-chave para a gente poder chegar no final. Vamos fazer isso de trás para frente. Por quê? Eu preciso entender o problema que gera a discussão em torno da competência concorrente para medidas sanitárias aqui no Brasil. Então, nós sabemos que nós estamos vivenciando uma pandemia que teve início em outros países no final do ano passado, e as consequências dessa pandemia aparecem no Brasil no início desse ano, né? Em localidades isoladas, assim, pontuais, e depois isso se espalha de uma forma a se denominar o problema de pandemia, né? Uma epidemia que acomete o mundo todo e, portanto, o Brasil. E aí, em 6 de fevereiro do corrente ano, o Congresso Nacional aprovou uma lei, a Lei 13.979, que dispõe, aí, até o fundamento que vem abaixo da lei, né, lá, dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Então, até aí tudo bem, uma lei foi aprovada pelo Poder Legislativo como deveria ser, estabelecendo lá o que deve ser feito para a contenção da disseminação do coronavírus. O problema surge quando, em seguida, logo em seguida, no início de março, o governo federal, né, o presidente da República, baixa uma medida provisória, a medida provisória número 926, que altera dispositivos dessa lei que foi promulgada anteriormente, né? Então, alterou os dispositivos da lei que dispõe sobre as medidas de enfrentamento. Então, aqui eu sei que temos alunos de todos os períodos, inclusive pessoas que nem são alunos do curso de Direito, eu imagino, né? Nós não sabemos quem está presente aqui, então eu queria dizer o seguinte para vocês. As leis no Brasil, elas são votadas pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo é o poder eleito pelo povo para criar normas gerais e abstratas. Porém, o artigo 59 da Constituição também autoriza o presidente da República, ele sozinho, a editar um tipo de ato normativo chamado medida provisória, que tem força de lei. E a Constituição, no artigo 59, autoriza isso, tendo em vista situações de urgência e relevância, situações essas que não permitem ao Poder Legislativo, com calma, com parcimônia, com tempo, discutir. Então, são questões que precisam ser tratadas e não há tempo delas serem tratadas pelo Poder Legislativo. Então, a Constituição autoriza que o chefe do Poder Executivo baixe uma medida regulamentando assuntos, né, com força de lei. Então, foi o que ele fez aí com essa medida provisória 926, no início de março. Ocorre que essa medida provisória trouxe uma concentração de poderes para o Poder Executivo Federal, no sentido de que ele, e somente ele, poderia tomar medidas relacionadas a isolamento, quarentena, fluxo de pessoas, né, nas cidades, nos estados. Então, essa medida provisória deu uma desvirtuada no que a lei dizia, concentrando muitos poderes na mão do governo federal. E aí, o que aconteceu? Por que aparece o Supremo Tribunal Federal no título dessa minha palestra? Contra essa medida provisória que foi proposta, ingressou-se com uma ação direta de inconstitucionalidade. A ação direta ficou numerada, né, com o número 6341. Então, a ação direta de inconstitucionalidade, ADI 6341.
As ADIs, as ações diretas de constitucionalidade, para quem ainda não estudou o controle de constitucionalidade das leis, ela é uma ação judicial, a ADI é uma ação direta de inconstitucionalidade, é uma ação judicial proposta perante o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do Poder Judiciário, para discutir a constitucionalidade de atos normativos que são infraconstitucionais. Então, é o caso aqui. A medida provisória é uma medida, é um ato normativo infraconstitucional, está abaixo da Constituição, e que supostamente estaria agredindo a Constituição. Então, essa medida provisória seria inconstitucional. Como ela é inconstitucional, essa inconstitucionalidade precisa ser combatida, o instrumento utilizado é a ação direta de inconstitucionalidade. Esse instrumento foi utilizado e o requerente, né, quem ingressou com essa ação foi o PDT, né, e por autorização também da própria Constituição. A Constituição, lá no artigo 103, incisos 1 a 9, ela estabelece quem pode ingressar com ADIs, e no caso, o inciso 8 do artigo 103 permite que partidos políticos com representação no Congresso Nacional o façam. Então, o PDT ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que a medida provisória era, em parte, inconstitucional. Quais são os dispositivos, os artigos da medida provisória que o PDT alegou serem inconstitucionais? Esses artigos que estão aqui, né? Os artigos que dispõem especificamente sobre isolamento, quarentena, restrição de locomoção, interdição de serviços públicos e atividades essenciais e de circulação de pessoas e cargas, bem como quem e de que modo podem determiná-las. E aí, então vejam só, quais os artigos da medida provisória que estão sendo impugnados, que estão sendo ditos inconstitucionais, eles ferem a Constituição. Os artigos que concentram na mão do governo federal, do presidente da República, mais especificamente na Anvisa, né, o poder de determinar quarentena, quando começa, quando não começa, quais são os serviços essenciais, o que pode fechar, o que não pode fechar. E o PDT entrou dizendo que isso era inconstitucional, porque daqui a pouco no próximo slide eu vou falar disso. Quais são os motivos dessa ação, né? Quais são os fundamentos dessa inconstitucionalidade. Bem, só a título de curiosidade, o que acontece? A ação foi proposta, caiu na mão do ministro relator, ministro Marco Aurélio, houve um pedido da concessão de uma medida cautelar para suspender a eficácia desses artigos, né, que eram inconstitucionais, e a ação teria um transcurso normal. E houve a análise da liminar, depois eu comento isso com vocês, e o plenário referendou o que o ministro relator decidiu, e a ação transcorre ainda, ela ainda não foi julgada, para ver se ela se são inconstitucionais mesmo esses dispositivos, ou se não o são, tá? Bom, quais são os argumentos do requerente? Quais são os argumentos do partido que ingressou com a ação? Primeiramente, a gente tem que se lembrar, né, que as normas jurídicas que estão abaixo da Constituição precisam estar de acordo com ela, tanto do ponto de vista formal, quanto do ponto de vista material. Então, também, quem já foi meu aluno sabe que eu faço muito bem essa distinção nas aulas. A inconstitucionalidade formal, ela significa que o modo, o meio, a forma pela qual o assunto foi tratado é inconstitucional, e a inconstitucionalidade material, ela se refere ao conteúdo. A norma em si, do ponto de vista do conteúdo, é inconstitucional. O requerente, o PDT, alegou os dois tipos de inconstitucionalidade. Primeiro, disse que a medida provisória era inconstitucional, porque a medida provisória não era o meio adequado para se tratar desse assunto. No caso, se o governo federal quisesse concentrar na sua mão esses assuntos, ele precisaria fazer um projeto de lei complementar, e através de lei complementar, aí sim, se o Congresso autorizasse, aí sim, concentrar-se-ia o poder nas mãos, primeiramente. Mas, em segundo lugar, o PDT fala que nem assim
Nem assim isso poderia ser feito. Essa concentração de poderes na mão do poder executivo feriria, do ponto de vista material, a Constituição, especificamente o artigo 24 da Constituição, que fala que medidas relativas à saúde são medidas a serem tomadas de forma concorrente, tanto pela União, quanto pelos estados, Distrito Federal e pelos municípios. Então, aí está o problema, né? A questão da inconstitucionalidade gira em torno do fato de que o governo federal queria jogar para ele, né? Concentrar nele a competência para regular as medidas sanitárias a serem tomadas nessa época do coronavírus nas suas mãos, tirando o poder dos estados para também tomar atitudes, do Distrito Federal para também tomar atitudes e dos municípios. E isso seria inconstitucional por violação do artigo 24 da Constituição, né? Então, nesse slide aí, eu coloquei um resumo disso, né? Que a redistribuição de poderes de polícia sanitária introduzidas pela medida provisória interferiu no regime de cooperação entre os entes federativos, pois confiou à Presidência da República as prerrogativas de isolamento, quarentena, interdição de locomoção, serviços públicos, atividades essenciais, e, enfim, daí por diante, né? Então, vejam só, que resumidamente, falando umas palavras mais simples, o que o presidente queria? Que todas as medidas com relação a isolamento, quarentena, determinação do que era serviço essencial, ficasse nas mãos dele, presidente, e que isso não pudesse ser tratado pelos governadores e pelos prefeitos, correto? Tá? Então, aí está o teor dessa ação direta de inconstitucionalidade que tramita no Supremo Tribunal Federal, certo? O X da questão. Vamos entender agora o que é que realmente, o que está certo e o que está errado nisso tudo. Vamos falar assim, tá? Bom, nós temos que nos lembrar que o Brasil, ele adota a forma federativa de Estado, né? Nossa forma de governo é a República e a nossa forma de Estado é a federação ou o federalismo, certo? Isso é assim no Brasil desde 1891, né? 1889, na verdade, com a proclamação da República, mas a primeira Constituição que reconhece o sistema federativo é a Constituição de 1891, uma Constituição que veio logo depois da proclamação da República para substituir a Constituição do Império. Na época do Império, nosso país adotava a forma de Estado unitário, né, poderes concentrados, sim, na mão do imperador. Não, aí, com a República, isso mudou. Nós adotamos o sistema federativo, que foi inventado pelos americanos, norte-americanos, né, em 1787, com a Constituição deles, e nós copiamos isso. Sistema federativo significa o quê? Significa que o poder político é exercido por diversas entidades, e não só por uma. Nós não somos governados só por uma entidade, nós somos governados por várias entidades. Quais são essas entidades no Brasil? Artigo 1º da Constituição fala: a República Federativa do Brasil é formada pela União dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Esses são os nossos entes ou entidades federativas. Então, a Constituição, ela estabelece que cada uma dessas entidades tem atribuições, tem poderes, tecnicamente o termo tem competências. Competências são poderes, deveres, para regular a vida do brasileiro, né? Tratar das questões do Brasil. A União tem lá suas competências, os estados têm as suas competências, os municípios, assim por diante, né? A nossa Constituição tem lá um sistema complexo para trabalhar com as questões da competência. Então, nós vamos notar na Constituição que ela deu competências legislativas privativas para a União. A União pode legislar privativamente sobre trânsito, transportes e portos,
normas gerais sobre a defesa da saúde, sem contar... não é bem isso, não, está no artigo, não. Isso daqui é o que foi falado na petição, perdão, já volto nisso daqui. Então, a Constituição Federal, quando ela vai tratar da divisão dessas competências, ela adota um sistema muito complexo, né? Porque tem países que adotam um sistema, o outro adota outro sistema, a Constituição brasileira adota 2 sistemas. Nós vamos perceber que dentro da Constituição, nós temos competências, aqui vou passar para cá, dentro da nossa Constituição, nosso federalismo, né, adota a repartição de competências com 2 modelos, o modelo horizontal e o modelo vertical. No modelo horizontal, era isso que eu queria ler antes. No modelo horizontal, a Constituição vai enumerar quais são as competências da União, só da União, vai enumerar quais são as competências dos municípios, só dos municípios, e o que sobrar, o que não for da União e o que não for dos municípios, fica remanescente para os estados. A Constituição não diz expressamente o que estados e Distrito Federal devem fazer, né? É uma competência remanescente. Competências privativas da União, competências do município, o que sobrar é dos estados. Esse é o modelo vertical. Seria super simples se nós adotássemos só esse modelo. Eu saberia o que compete à União, o que compete aos municípios e o que compete aos estados por exclusão. Mas a nossa Constituição complica um pouco a nossa vida quando ela estabelece que algumas competências são verticais. Todos os entes têm a mesma competência, né? E aí a gente chama essa competência vertical, a gente diz que ela se divide em competência comum, né? Todos têm responsabilidade, mas com enfoques diferentes, cada um tem sua responsabilidade, e aí nós entramos na competência concorrente, que é o caso aqui, né? A competência concorrente fala que tanto União, quanto Estados, quanto município, quanto Distrito Federal podem tratar, tanto do ponto de vista legislativo, criar leis sobre, quanto do ponto de vista administrativo, tratar na prática sobre o mesmo assunto, que é o caso aqui. A questão da saúde no Brasil e as medidas sanitárias para a contenção, no caso da disseminação do coronavírus, são medidas, são assuntos que são de competência concorrente. Cabe à União, cabem aos estados, cabem aos municípios e ao Distrito Federal tratar desse mesmo assunto de maneira concorrente. Então, é isso justamente que, voltando aqui, que o PDT alegou na petição inicial, porque ele disse o seguinte: a gente sabe que a União, olha aqui, era isso que eu queria dizer aquela hora, a gente sabe que a União tem competência privativa, só é dela, legislar sobre trânsito, transportes e portos. Então, a gente sabe, falando lá, que a União pode tratar desse assunto, entrada, saída, permanência de pessoas no território. Mas, no caso da pandemia, trazendo isso para agora, entrada e saída de pessoas, determinação de serviços essenciais, não seria essa competência privativa que a União estaria usando. Ela estaria usando da competência para tratar sobre questões de saúde, que é uma competência concorrente, né? Então, era isso que está sendo alegado nessa ação, né? Então, vejam aqui, ó, os dispositivos impugnados são esses dispositivos que colocam na mão do presidente da República tratar sobre esses assuntos, e o fundamento da questão é que, embora a União tenha competência sobre essas questões de trânsito e transportes de entrada e saída de pessoas no território, isso não se refere à questão da contenção da medida, da contenção da doença dentro do nosso território. Isso seria, sim, competência concorrente entre os entes federativos. Então, o que o PDT está falando? Essa medida provisória é inconstitucional, ela fere a Constituição. O presidente quer concentrar esses poderes na mão dele e a Constituição diz que não. A Constituição diz que é poder dos 4 entes federativos. Então, é isso que vai ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal no final lá, quando a ação for definitivamente decidida, tá? Porém, o ministro relator, ele precisou se manifestar sobre um pedido de concessão de medida
cautelar sobre o assunto. Por quê? De forma liminar, de forma acautelatória, ou seja, de forma imediata, o PDT queria que o Supremo já dissesse que a medida provisória fosse inconstitucional e que esses artigos que foram alegados como inconstitucionais já fossem suspensos, para que os estados e os municípios pudessem trabalhar com as medidas sanitárias sem interferência do governo federal. Então, a ação direta de inconstitucionalidade objetiva um resultado lá no fim, que é a declaração final da inconstitucionalidade desses artigos. Mas como as questões eram urgentes, era preciso decidir isso urgentemente, a Lei 9868 de 99, que trata da ADI, permite que o Supremo já antecipe a decisão lá do final, né, analise a questão de forma cautelar, para suspender os efeitos desse artigo até a ação ser julgada. Suspendendo os efeitos desse artigo, o que aconteceria? Os estados e os municípios poderiam continuar tomando as suas medidas próprias, específicas, particulares de cada situação. A gente sabe que cada estado brasileiro, no enfrentamento da pandemia, tem os seus problemas específicos. Os estados brasileiros, como eles ocupam um território, né, gigantesco, com características geográficas e culturais, né, e climáticas extremamente distintas, o tratamento é diferenciado. Então, com a suspensão desses artigos, tirando o poder do governo federal, continuaria sendo de cada estado, de cada município, permitido o tratamento específico, né, de cada situação, tá? Então, deixa eu ver como que eu coloquei aqui, né, nós já vimos isso daqui, as competências, né, então, aqui está o artigo que fala disso, né, que é uma competência concorrente, né, a Previdência Social, a proteção à defesa da saúde. Essa previsão é complementada pelo artigo 200 também da Constituição, né? Então, deixa eu só voltar aqui, né? Onde eu estou? Me perdi aqui. Muito bem. Então, nós temos que entender algumas coisas, né? Nós vamos ver o que o Supremo decidiu ali no final. Quer dizer, eu comecei pelo Supremo e vou terminar lá também, né? Então, vejam só, resumidamente, como é que a questão da saúde, as medidas sanitárias, são tratadas pela Constituição Federal? Pelo artigo 24, que diz: compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, é isso que eu acabei de explicar para vocês. Concorrentemente, trata-se de uma competência concorrente, né? Ou seja, a gente diz que é uma competência, um modelo vertical que o Brasil tem, alguns assuntos são tratados por vários entes, né? E aí, o que a Constituição diz, né? Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção à saúde, proteção e defesa da saúde. Essa questão do enfrentamento do coronavírus se insere numa questão de defesa da saúde? Sim, se insere, né? E esse artigo, como eu estava dizendo, ele vai ser complementado por outro artigo, o artigo 200, inciso 1 da Constituição, que diz competir ao Sistema Único de Saúde executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica e fiscalizar e inspecionar alimentos, enfim, né, questões de alimentos, água e tal. E o SUS, né, é de competência concorrente, né, questão relacionada à saúde pública. Muito bem. Então, resumidamente aqui, o que nós precisamos saber de regras definidoras da competência legislativa concorrente de aplicação integral à proteção da saúde pública no Brasil? Os três entes, ou melhor, os 4 entes, né, vamos incluir o Distrito Federal, eles têm competência. Nenhum tem mais competência do que o outro, é uma competência concorrente, né? Quem já estudou direito constitucional sabe que quando eu falo de União, estados, municípios, Distrito Federal, estou falando de descentralização do poder. A gente tem que pensar o seguinte, eu costumo falar sempre isso para os meus alunos: não pensem que o presidente manda no governador, que manda no prefeito. Eles são chefes
de pessoas jurídicas distintas. Cada um tem a sua competência. Esse que é o problema. O problema é que agora, nessa situação, o presidente é competente para tratar do assunto, governador, prefeito. Os 3 entes aí e o Distrito Federal são competentes. Só que a Constituição diz que a competência da União é para tratar de assuntos, tratar de normas gerais sobre saúde, sendo de flagrante inconstitucionalidade aquilo que as extrapolar. Então, a medida provisória é inconstitucional, tendo em vista que ela quis jogar todo o poder para a União, para o Poder Executivo, para o chefe do Poder Executivo, o presidente da República. Eu não poderia falar e fazer isso, né? A União pode legislar normas gerais. A competência do Estado membro, dos Estados ou do Distrito Federal, refere-se a normas específicas, detalhes, minúcias. Então, é uma competência suplementar, foi o que eu disse antes. O Brasil é um país continental, com muitas diferenças culturais, climáticas, geográficas. Então, cabe aos estados, ao governador, saber o que é melhor para o seu território, né? Então, uma vez que a União edita as normas gerais, cabe às normas estaduais serem mais particularizantes às realidades, né, do referido estado, né? Então, o que a legislação estadual faz? Pega as normas gerais ditadas pela União e faz adaptação de princípios, bases, diretrizes às suas peculiaridades, tá? O rol dos incisos destinado à competência concorrente é taxativo, né? Então, não haverá possibilidade de, em matéria de lei complementar, jogar essa competência para a União. Muitas vezes, muitas pessoas me perguntam o seguinte: tudo bem, Thaís, a Constituição diz que é competência concorrente. O governo federal não podia propor uma emenda ao Congresso Nacional para mudar esse artigo 24 da Constituição e concentrar essa competência nas mãos do presidente da República? Eu digo que não. Digo que não, por quê? Porque, assim, aqui está escrito lei complementar. Obviamente que lei complementar não poderia alterar a Constituição. Mas e uma emenda constitucional? Não poderia alterar a Constituição? E a resposta também é não. Por quê? Porque lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, fala que o pacto federativo, a forma federativa, é cláusula pétrea. Então, nenhuma emenda constitucional poderia colocar nas mãos do presidente da República esse poder agora. Essa emenda seria inconstitucional também, feriria uma cláusula pétrea, né? Porque isso alteraria o pacto federativo. O que significa isso? Alteraria essa divisão de poderes entre as entidades federativas, né? Isso não poderia acontecer. Se a lei federal não ditar normas gerais, que os estados podem ditar normas gerais e especiais? Podem, né? Até haver a norma geral. Se a norma geral vier depois, vai prevalecer o que vier depois, a norma geral da União, né? Então, é isso que eu coloquei aqui. Em virtude da ausência da lei federal, o Estado membro ou o Distrito Federal adquirirão competência plena para a edição de normas de caráter geral quanto específico. A competência plena dos estados é temporária, uma vez que se a União depois vier com a norma geral, vai prevalecer a norma geral, né? Então, é isso que eu coloquei no item 3, né? Bom, a decisão do Supremo Tribunal Federal. Em que pé que nós estamos hoje com relação a isso? Então, vamos recapitular. O Congresso Nacional criou uma lei para estabelecer regras gerais para a contenção, né, da disseminação da Covid, né? Veio o presidente da República, quis jogar todo o poder sobre esse assunto nas mãos dele. Um partido político ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que isso era inconstitucional, tendo em vista o que eu acabei de explicar, né? Ele não pode concentrar nas suas mãos algo que a Constituição distribuiu, né? Entre estados e municípios também, e Distrito Federal, e ingressou-se com essa ADI aí, que está dependendo de julgamento. Mas, nessa ADI, e aí o trecho final aí do tema que me foi sugerido, qual é a opinião do Supremo a respeito disso? Então, a ação entra para o Supremo, cai na mão de um ministro relator. O Supremo, para quem não sabe, é formado por 11 juízes, 11 julgadores,
que são denominados ministros, né? Um ministro fica responsável por processar essa ação para depois ela ser julgada ao final por todos. O ministro responsável por sorteio, o ministro Marco Aurélio, e que ficou responsável por analisar aquela medida cautelar. Lembra que eu disse anteriormente, né? A ação tem, primeiramente, uma tentativa cautelar, acautelatória, de suspender a eficácia dessa medida provisória para os estados poderem legislar e os municípios também. O que o Supremo decidiu? O Supremo, na verdade, analisou tecnicamente a questão e disse o seguinte, que pelo teor da medida provisória, nada interferiu na competência dos estados e dos municípios. Mas, para efeitos pedagógicos, né, aqui, ó, até eu trouxe aqui, ó, um trecho do julgado mesmo. As providências que o presidente da República quis tomar com a medida provisória não afastam atos a serem praticados pelo Estado, o Distrito Federal e o município, considerada a competência concorrente na forma do artigo 23, inciso 2 da Lei Maior, da Constituição. Mas deferiu, a decisão do ministro deferiu em parte a medida cautelar para tornar explícito, para reafirmar que existe, né, pedagogicamente falando, né, no campo pedagógico, a competência concorrente. Então, no final das contas, o que o Supremo decidiu por enquanto, né, de forma cautelar, ainda vai decidir lá no final? Decidiu que não pode mesmo concentrar poderes na mão do presidente para tomar medidas sanitárias, nem concentrar poderes legislativos, nem administrativos, né? Por quê? Por conta da competência que é dividida entre os entes da federação, tendo em vista aquelas particularidades, permitindo que governadores continuem tomando medidas dentro dos seus territórios, assim como os prefeitos. Lembrando, né, que a União, normas de caráter geral, estados, normas de caráter suplementar e regionais, e municípios, normas de interesse local. Então, a gente observa em Minas Gerais, né, no estado que nós estamos, que Uberaba está permitindo, né, a reabertura parcial, né, de algumas coisas, mas Uberaba já vai voltar ao lockdown, ao fechamento, né? Por quê? Particularidades locais. Particularidades locais permitem isso, né? O governador do estado não pode interferir nessas particularidades locais, assim como o presidente da República não pode interferir nas particularidades dos estados, pelo que eu acabei de explicar, né? Nosso sistema político é federativo. Cada chefe, né, presidente, governador e prefeito, é chefe de uma pessoa jurídica cujas competências estão definidas dentro da Constituição, né? Então, há uma garantia de independência de governo municipal, estadual, perante o governo federal, tá? Eu não sei como é que funciona aí, eu acho que eu já consegui esgotar o que eu queria falar, não sei se eu falei muito rápido, eu fiquei com medo do tempo não dar, mas me coloco à disposição aí agora para tirar dúvidas ou responder a perguntas, eu não sei, vocês vão encaminhando as perguntas para mim, para a gente poder fazer um debate sobre isso, que eu acho que isso gera uma série de dúvidas, né? Bom, Thaisa, as meninas, eu tive que sair uma vez, até o chat ele apagou, porque estava travando, muita gente não estava conseguindo entrar. Mas nós temos os alunos que estavam anotando aí, tá certo? Que as perguntas é a Fernanda e a Abigail, tá certo? E elas vão passar para você as perguntas, tá? Então, tem a palavra aí. Primeiro, antes de eu passar a palavra, parabéns aí pela sua exposição, muito boa, né? Com muita didática, tá? Parabéns mesmo. E vou passar para as meninas fazerem uns questionamentos, e se alguém quiser, ainda pode, né, colocar aí no chat, ou fazer diretamente para você, se tiver o microfone. Pode ficar à vontade. Assim, né? Se quiser, pode fazer também. Enquanto o pessoal vai criando coragem aí, pelo seguinte, essa matéria sobre competências constitucionais, eu diria que é a matéria mais árida dentro do direito constitucional, porque ela é muito técnica, não tem muita lógica, e ela é meio que, para eu entender, eu preciso decorar um pouco o que dizem os artigos, né? Do artigo 21 em diante ali.
Mas o que eu procurei focar, porque agora o Ney chegou, ele que me propôs, me provocou essa conversa, né? É tentar entender, eu acho que não é tão difícil entender a briga que surgiu aí entre governadores, prefeitos com o governo federal, né? No início da pandemia, aqui no Brasil, lá em março, né? A gente teve, inclusive, reuniões entre os governadores e o presidente da República, reuniões essas que andaram quentes, né? Porque os governadores queriam saber e queriam fazer valer o direito constitucional ao exercício das competências que cada um tem perante a Constituição. A concentração do poder nas mãos da União, nesse caso, além de serem inconstitucionais, se revelaram, no desenrolar, né, do que tem acontecido, temerários, porque o governo federal tem tomado providências, ou não tem tomado providências sanitárias, de modo que isso foi repreendido pelos organismos internacionais e mesmo internamente, nós sabemos que a postura do governo federal com relação ao enfrentamento é muito questionável, tendo em vista, isso acabou se comprovando pelo número, né? Nós já passamos de 50 mil mortos, né? Então, eu vejo, né, como temerária essa concentração do poder, primeiro por ser inconstitucional e segundo, por não ser a melhor opção prática mesmo, tendo em vista as opções, né, e as medidas, as opiniões, a postura desse governo federal diante do enfrentamento, né. Então, eu acho que era essa provocação que o Ney queria que eu falasse aqui, que eu fizesse e apresentasse, né, porque a dúvida é, governador e prefeito pode mesmo determinar medidas de isolamento? Ou isso é inconstitucional, só o presidente que poderia? Então, na verdade, sim, né? Prefeitos e governadores, tendo em vista o que disciplina a Constituição, têm competência concorrente para tomar medidas sobre esses assuntos. E eu tenho, para mim, que o Supremo vai reconhecer isso no final, definitivamente, né? Como ele já reconheceu antecipadamente no âmbito da medida cautelar. Mas, além desse assunto, que é um assunto complexo, o assunto competências é um assunto complexo, o modo como ele está colocado também é complexo, porque ele está colocado dentro do problema do controle de constitucionalidade. Então, a gente tem que entender todo o sistema do controle de constitucionalidade, o que é uma ADI, quem que vai julgar, quem que pode propor, quais são os efeitos da decisão, além de tentar entender o conteúdo da própria ação, né? Então, eu tentei trazer a coisa de uma forma mais simples e didática, não entrar muito na questão, né, de repartição de competências e direto nessa definição de competência concorrente, para ficar mais claro a situação que nós estamos enfrentando. Mas foi excelente, Thaís, excelente, você, né, falou todo sobre o tema, mas nós temos uma pergunta e eu vou deixar os meninos fazerem, tá bom? Ok. Boa noite a todos os presentes, professora Jussara, professora Thaisa, aproveitando para agradecer pela palestra, viu? Muito obrigada. E agora nós vamos dar essas perguntas. Teve uma aqui que é da Ariane Santos, vou ler aqui, tá bom? É justo, correto dizer que esta MP foi criada no sentido de tomar providências rápidas quanto ao controle epidemiológico e nessa possível intenção do Poder Executivo a matéria de ser constitucional ou não ter passado em branco? Em resumo, vale mais um controle epidemiológico rápido e conciso e a posterior discussão sobre a constitucionalidade que a demora para se editar leis constitucionais de controle? Essa foi a pergunta da Ariane. Olha, essa é uma pergunta super interessante, porque, primeiro, ela envolve o seguinte, ela é uma pergunta que está questionando o aspecto formal, ou seja, se usar medida provisória para regular questões epidemiológicas, se pode ou se não pode. E pode. Medida provisória serve para isso, inclusive
na decisão monocrática do ministro Marco Aurélio, ele falou, me parece que o problema aqui não é que não usou lei complementar e usou medida provisória. Medida provisória serve para isso mesmo, igual você colocou aí, Ariane, né, na pergunta, né? Será que medida provisória não é o caminho certo para regular questões urgentes de caráter de contenção epidemiológica? A resposta sim, né? A questão é usar a medida provisória para tratar de assuntos emergentes, está correto. O problema é que a medida provisória, ela não pode usurpar poderes que a Constituição deu para os estados e para os municípios. Medida provisória não é um meio correto para alterar a distribuição de competências. Aliás, como eu disse na minha exposição, não existe meio correto para isso. Nós teríamos que ter uma nova Constituição. Por quê? Eu não posso fazer isso por medida provisória, eu não posso fazer isso nem por lei complementar, muito menos por emenda constitucional, porque isso altera o pacto federativo, e isso é cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 1, a forma federativa de Estado. Se você, por emenda constitucional, e que poderia ser o meio correto, não pode alterar as competências, redistribuir competências que o constituinte originário distribuiu, quanto mais uma medida provisória. Ela não tem essa possibilidade. Medida provisória, dentro da competência do governo federal, poderia ser utilizada para editar normas gerais, que é o que a Constituição já diz. Competência concorrente, normas gerais é da União, normas regionais dos estados, normas locais dos municípios. Ok. Ele quer exercer a sua competência através de medida provisória? Ótimo. Só que ele não pode usar a medida provisória para tirar o poder dos demais entes. Correto? Eu acho que eu respondi sua pergunta. Se eu não respondi... Entendeu? Sim, ela respondeu que sim, Thaisa. Ok. Pessoal, o microfone está aberto, tá? Para alguém que queira fazer alguma pergunta, tá certo? Porque no chat não tem mais nenhuma pergunta, mas se vocês quiserem fazer diretamente para a professora Thaisa, pode ser feito, tá certo? Então, podem abrir aí o microfone para que vocês possam, né, ter o questionamento que vocês queiram. Boa noite, Thaisa. Eu acho que nós temos uma pergunta aqui, da Kellen Cristina. Ela diz assim, Thaisa, boa noite. Olhando para a nossa região, teve uma decisão por parte da Justiça Federal, e um dos argumentos do procurador do município foi que o judiciário estaria invadindo a competência do executivo. Na sua visão, teve isso de fato ou não? Nossa, é complicado opinar, né? Porque o juiz, inclusive, é colega nosso, né, Jussara? É complicado. Bom, mas a minha observação, de forma alguma, é uma observação de caráter crítico à pessoa do meu colega, nem à pessoa do próprio juiz, tendo em vista que as decisões dele são muito bem fundamentadas. Mas eu acredito que, nesse caso, realmente está ocorrendo um ativismo judicial muito grande, né? Um ativismo, que é isso, né? Quando há uma ingerência, né, do poder judiciário sobre o poder executivo. Porque vocês que estão aí estudando direito sabem que existem atos que competem ao chefe, né, ao administrador, decidir, né? O judiciário não pode intervir no mérito, né, das questões administrativas. Ele pode fiscalizar a legalidade, né? Se os atos administrativos são nulos, ele tem o dever de fiscalizar, desde que provocados. Mas interferir no mérito, como a cidade vai ser administrada, eu acho que a decisão nesse ponto, e claro, com a devida vênia, com o devido carinho que eu tenho pelo meu colega, eu creio que ela extrapola, sim, e provoca uma ingerência do judiciário sobre o executivo. Entendeu, Kellen? Era isso? Eu considero que sim, né? Acho que
a exceção de incompetência proposta pelo procurador do município foi muito bem fundamentada. Sim. Cadê o Ney? O Ney disse que ia perguntar alguma coisa para mim, sumiu. Deixa eu ver quem que está aqui. Todo mundo já está indo embora, Oi, gente? Thaisa, tudo bem? Oi, Ney, Você tudo acabou bom? respondendo durante as explicações, você respondeu a minha dúvida, que eu tinha, era a dúvida principal. Gostei muito da sua explanação, foi muito boa, ela foi muito direta, objetiva e muito fácil para a gente também, que ainda sofre com a questão das decisões de competência aqui, na verdade, decisões não, né, da estruturação das competências na Constituição. Então, foi muito bom. Muito obrigado. Obrigada a você, Ney, pelo convite, né? Ontem a gente conversou porque eu aceitei o convite, mas tendo em vista, né, as atribulações todas, eu parei para pensar como é que eu ia formular a minha apresentação, e aí você me trouxe, né, esse questionamento seu inicial aí, e aí eu tentei focar a minha apresentação nesse questionamento central, que eu acho que é o mais importante, né? Da gente saber se realmente o que está sendo feito está correto, ou se isso deveria ter sido, a gente deveria ter alinhado, né, umas medidas sanitárias. E essas repartições de competência que a Constituição Federal adota, elas são complexas, mas do ponto de vista estrutural, nós temos que pensar o seguinte: vamos imaginar que nós tivéssemos, que isso não acontecesse, que a Constituição concentrasse muitos poderes na mão da União, já concentra, né? Mas concentrasse mais poderes, principalmente com relação a essas questões. Hoje em dia nós temos uma polarização muito grande da política, né? Então, nós temos governadores alinhados com o governo federal, governadores não alinhados com o governo federal. Inclusive, isso é tão complexo que eu estava lendo nos dados estatísticos, o maior número de mortes nos estados são de estados que não se alinham ao governo federal. Então, forçar um alinhamento, né, do ponto de vista administrativo, talvez seria muito pior do que o que a gente já está vivendo aí, né? Então, eu reafirmo que, nesse sentido, embora as competências sejam divididas na Constituição de uma maneira meio complexa para a gente poder entender, é um assunto que a gente tem que sempre estudar, é a forma que a gente encontra de democratizar o exercício do poder no território brasileiro, que é muito extenso. Perfeito, excelente, muito bom. Muito obrigado mesmo por aceitar o convite. Foi muito bom, a palestra foi muito boa e os alunos, com certeza, têm uma outra visão a partir de agora. Obrigado mais uma vez. Obrigada, mas estou à disposição aí de vocês. Eu queria dizer que eu admiro demais a professora Jussara e todo o trabalho que ela faz. Eu sempre aprendo demais com a Jussara quando eu trabalho mais próximo dela. É uma pessoa que tem uma disposição inesgotável para se dedicar ao que ela faz, né, do ponto de vista formal mesmo, do que ela deve fazer, mas ela vai muito além do que se espera de um professor numa sala de aula, né, uma pessoa que abraça os projetos dos alunos, abraça os alunos. E queria dizer, Jussara, que hoje é um dia muito triste para a gente, né? Que ontem nós perdemos uma aluna muito querida, que teve uma doença e partiu muito rapidamente, mas que eu desejo que ela descanse em paz. Passei até uma mensagem para os meninos da sala dela, que uma mensagem que eu até falei para eles que pode ser uma mensagem meio clichê, né? Dizendo que a vida é um sopro, mas que é verdade, né? Num dia a gente está super bem, igual a Thaís estava, uma menina bonita, cheia de vida, muito esforçada, estudiosa, e no outro dia acontece o que aconteceu. Então, eu queria pedir a permissão aí dos meninos do ADEM e da Jussara para dedicar essa minha exposição a ela, à memória dela, né? E que os alunos pensem nisso, né? Estão todos aí, nós estamos enfrentando muitas dificuldades, mas pelo menos estamos aqui vivos, né? Vamos fazer desses momentos de produtivos, né, de gratidão, de dedicação à vida, à família, aos amigos, tá?
Então, gente, nós não temos mais perguntas, mas o microfone está liberado para quem ainda quiser aproveitar a oportunidade. Eu quero agradecer novamente a nossa palestrante, Thaisa, tá, pela ótima palestra. Eu que E agradeço. Estou à disposição. muito obrigada. E também a professora Jussara por ter nos proporcionado esse momento, tá? Muito obrigada. E eu passo, então, a palavra para a professora Jussara. Acho que a Jussara está ocupada. Vamos, Ney, encerra aí. A Jussara, ela acabou de mandar uma mensagem que ela está tendo alguns problemas com o computador Sim. dela, ela pediu desculpas, Sim. mas ela não está conseguindo entrar de volta aqui. Então, a gente vai passar a palavra para Maria Gabriela, para ela fazer o encerramento em nome de todo o grupo. Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite, professora Thaisa, demais presentes aqui hoje. Quero, em nome de todo o grupo ADEM, agradecer a sua presença aqui hoje conosco. Foi um momento enriquecedor de grandes ensinamentos e aprendizados, como o Ney falou. A sua forma de passar foi fluida, transmitiu a todos nós de períodos distintos uma forma compreensível de um tema de tamanha delicadeza e de extremo cuidado para falar sobre ele. Então, hoje, cada um aqui vai poder levar consigo um olhar novo sobre o direito. Então, eu agradeço muito. Aos demais aqui presentes, também agradeço pela presença, interação com as perguntas. Saibam que a aderência de vocês às nossas palestras é o que nos motiva a continuar. Por fim, eu também convido a todos para a próxima palestra, que acontecerá na semana que vem, dia 30/6. Então, sigam nossas redes sociais para maiores informações, que lá compartilharemos e sempre postamos todo o nosso trabalho lá. Nós sabemos que a sua dedicação também com o grupo NEPEDIL, professora Thaisa, assim como a professora Jussara, então vocês sabem a importância dos grupos de extensão para nós, estudantes de direito, para sempre termos um novo olhar sobre o direito, sempre aprender a ressignificar o direito. Então eu deixo aqui um grande abraço e mais uma vez muito obrigada. Maria Gabriele, eu que agradeço mais uma vez. Um abraço grande a todos vocês, me coloco à disposição, né? E também faço um convite para que no semestre que vem, esse semestre o NEPEDIL já encerrou, mas que no próximo semestre vocês participem também dos nossos encontros virtuais, tá bom? Um grande abraço a todo mundo. Muito obrigada. A gente que agradece.